do Espírito. Nós temos como tema a formação moral dos pais. E quem vai falar sobre isso conosco são essas jovens que fazem parte da nossa juventude espírita, a Mariana, a Bárbara, a Bruna e Camila. Meu nome é Mariana, eu faço parte da juventude espírita aqui da casa, junto com as meninas. E hoje a gente preparou o tema para vocês, que é a educação moral dos pais, que diz respeito ao conjunto de conhecimentos e de valores que os pais têm que nutrir, têm que cultivar, para que eles consigam transmitir esses valores para os filhos e criar pessoas de bem, que o grande objetivo da doutrina espírita é criar pessoas de bem que permitam, que possibilitem o desenvolvimento do nosso planeta, que graças a Deus está em transição. E que a gente consiga contribuir para o desenvolvimento do nosso planeta, transformando o nosso círculo de amizade, o nosso círculo de convivência. Vocês devem estar se questionando por que nós viemos aqui para falar de um tema de educação moral dos pais, sendo que nós somos jovens. A gente também se questionou isso. Mas a gente está aqui para compartilhar a nossa visão de filho. Então, o primeiro ponto que eu queria comentar com vocês é que o Espiritismo, aliás, relembrar, o Espiritismo, ele é o grande consolador prometido por Cristo e ele é baseado em 3 pilares, que é a ciência, a filosofia e a religião. A ciência diz respeito ao conjunto de conhecimentos que nós cultivamos durante os séculos, sistematizamos e usamos para nortear as nossas condutas, seja em qualquer aspecto do conhecimento. A filosofia, ela diz respeito ao conjunto de reflexões e de questionamentos que a gente usa para conduzir a nossa vida. E a religião, ela diz respeito a nós, que é o conjunto de pessoas que se unem, se agregam por afinidade para cultivar valores e crenças em comum. Então, a educação moral dos pais, sobre o ponto de vista científico, diz respeito a todos os recursos físicos, materiais, que são necessários para o correto desenvolvimento de uma criança, que precede o período gestacional, que diz respeito ao período gestacional, toda a infância, toda a adolescência e até a vida adulta, porque a gente nunca vai deixar de ser filho dos nossos pais, nessa vida ou na outra. A gente gostaria de chamar a atenção de vocês que a paternidade e a maternidade é vista como missão, de acordo com a doutrina espírita, porque você vai se dispor e vai se comprometer espiritualmente com o desenvolvimento daquele outro ser. Então, é uma atitude que tem que ser tomada individualmente da escolha do relacionamento afetivo. Eu sou a Bárbara. A criança, no período quando ela reencarna, Deus é tão perfeito que no período de 1 a 7 anos, Ele permite que essa criança esteja mais aberta e mais suscetível às influências dos pais. E é por isso que a doutrina espírita entende que a missão dos pais é realmente isso, é uma missão, é uma tarefa, é um dever. É importante compreender que os filhos, eles vêm ao mundo por nós, mas eles não são nossos. Eles não são uma extensão nossa, não são uma projeção nossa. Eles são de Deus, assim como a gente é filho de Deus também. E é por isso que a nossa responsabilidade com eles tem que ser redobrada, porque a gente está fazendo isso em nome de Deus. Ele confiou na gente para fazer isso. É uma obrigação, é um dever nosso. Allan Kardec falou que a educação é um conjunto de hábitos a serem seguidos. Ou seja, são hábitos que os pais devem ter no dia a dia para os filhos observarem e imitarem. Porque eles já vão imitar de qualquer maneira. Vocês podem observar, nas coisas pequenas às grandes, os filhos imitam o que vêm os pais fazendo. Então, que a gente construa bons hábitos. Não vai ser fácil, é óbvio que não. Mas Cristo, a caminhada que Ele fez aqui, pela gente, também não foi fácil. Mas Ele fez mesmo assim. Ele veio aqui, Ele cumpriu, Ele fez o dever dele. E se Ele não tivesse feito, todo mundo aqui, se não fizer, vai ter que lidar com as consequências disso. Educar vai ser difícil, e lidar com as consequências de não educar também vai ser. Então, a gente tem que escolher qual vai ser o nosso difícil. O nosso difícil vai ser educar, mas está caminhando para Deus? Ou vai ser não educar, porque a vida é muito difícil, porque a gente trabalha 8 horas por dia, então é melhor deixar e cada um lida com seus problemas depois. Vamos escolher o nosso difícil,
No Livro dos Espíritos, o Kardec pede aos espíritos: por que os primeiros gritos da criança são de choro? Aí os espíritos respondem assim: para exercitar o interesse da mãe e provocar os cuidados necessários, e continua: admirai em tudo a sabedoria da providência. Quando a mãe está ganhando a criança, tem a contração uterina. Nessa contração uterina é liberado um hormônio que se chama ocitocina. Essa ocitocina ela também é liberada e ela incentiva a ejeção de leite, a liberação de leite. E aí o que acontece? Toda vez que a mãe está acariciando a criança, está dando carinho ou está amamentando, essa ocitocina é liberada em quantidades maiores ainda. E aí, essa ocitocina ela tem um efeito no cérebro da mãe que faz com que ela crie o afeto. Então, quanto mais a mãe ela dá cuidado para aquela criança, mais ela se prende de maneira afetuosa com aquela criança. Então, a gente vê como tudo é muito bonito na lei divina e como tudo faz muito sentido, né? Então, por exemplo, como alguma coisa que é material é despertada na gente, faz com que inimigos venham e ainda criem um laço por causa disso, por causa da experiência, né? Então, dando continuidade, porque a gente tem o espírito, e aí ele passa por esse processo de entorpecimento, ele esquece das vivências passadas, então ele não lembra que causou dano para o pai, ou que o pai causou dano para ele, ou para a mãe, né? Enfim. E aí ele nasce e vai criar esse vínculo com os pais por conta da vulnerabilidade, porque foram os pais que carregaram ele, foi os pais que quando ele estava com febre acordou de madrugada para ver como ele estava, enfim. E aí ele vai ser igual uma folha em papel, porque ele esqueceu das coisas, né? Inclusive ele já viveu vivências passadas, mas ele não lembra como se caminha, não se lembra como se lê, ele não se lembra mais como é que se fala. E basicamente quem ajuda nesse processo são os pais também que direcionam. E tanto é também na formação do caráter, no comportamento, são os pais que falam, não faz isso, ou faz determinada coisa. Também tem muito dos pais ajudarem a conformar novos valores, porque, como eu disse, eles são um papel em branco, e é os pais que têm essa caneta de escrever o que eles querem escrever, né? Escrever novas coisas, escrever uma nova história. O Emmanuel, ele fala que a ciência de educar é ensinar, repetir e esperar. E se não aprendeu, ensina, repete e espera de novo. E se não aprendeu, tudo de novo. A gente não passa essa situação assim, a mãe fala assim, a gente saiu do banho, a gente está com a toalha molhada, coloca em cima da cama, ela fala assim, menina, deixa, tira essa toalha daí. Aí a gente sai do banho e não faz a mesma coisa? Então, a ciência de educar é ensina, repete e espera. Espera que dê o fruto, né? É o processo da continuidade que é basicamente a educação dos nossos filhos, né? Educação é como você vai se desenvolver como ser. Você acha que você é um ser desenvolvido para que você possa ajudar outro ser a se desenvolver? Moral é uma conduta, são os valores que você tem. Você acha que a sua moral ela é sólida o suficiente para que você ajude o ser a ser uma pessoa com moral? Faça suas perguntas para que possa haver uma reflexão sobre esse tema e sobre como isso funciona, né? Ter a consciência de que vocês vão moldar uma criança e que ela vai ser parte de quem vocês são. E como você pode perceber, como eu percebo a criação, ela tem dois níveis, né? Dois caminhos. Ou a criança ela vai com certeza se inspirar em você e vai replicar o que você faz dentro de casa, ou ela vai repudiar você e se afastar de quem você é. O que você conhece do seu filho é o que você deixou com ele, mas o seu filho vai conhecer outras coisas, outras opiniões, outros valores que você vai precisar conhecer durante sua vida inteira. Às vezes, seu filho foi embora da sua casa, como eu e minha irmã fomos embora da casa da minha mãe para estudar, a gente foi uma pessoa. E hoje a vivência que nós temos aqui em Florianópolis é diferente. Então, quando eu reconectar com minha mãe novamente, ela vai conhecer outra filha dela. E acho que essa conexão de pai e filho sempre tem a acontecer e sempre acontece durante a vida inteira. Então, que vocês tenham certeza, que eu tenha certeza, que as meninas tenham certeza de que, se nós escolhermos termos filhos, que a gente passe essa moral e esse exemplo de que não importa a versão que seu filho vai ser, que ele vai ser uma versão boa, porque o trabalho que a gente fez e que a Casa Espírita nos proporciona fazer com nossos filhos é excelente. É sólida, né? É uma coisa que não se vai embora como uma tempestade. Nós ficamos muito felizes de termos aqui integrantes da juventude espírita levando o conhecimento que é o de melhor que a gente pode fazer para o próximo. Na Era do Espírito.